Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Empreendedora. E hoje eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial, que já foi minha professora universitária, uma grande amiga e tem um currículo extenso que eu vou ler para vocês, tá? A Elaine Lina, ela é jornalista, relações públicas, empresária com uma trajetória sólida na comunicação corporativa e institucional. Pós-graduada em Gestão Estratégica da Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela ECA USP, atuou em agências de comunicação, incluindo sua própria agência de relações públicas em São Paulo, atendendo grandes contas nos setores de tecnologia e indústria alimentícia. Ex-presidente do Conselho Profissional de Relações Públicas São Paulo-Paraná por 2 gestões, também integrou e coordenou comissões da OAB São Paulo voltadas ao direito da sociedade da informação e crimes de alta tecnologia. Gente, olha isso! Lecionou em cursos de graduação e pós-graduação de universidades em São Paulo, Atibaia, Campinas e Sorocaba, de 2006 a 2019. Atualmente, ela é sócia fundadora e redatora-chefe do jornal Visão de Negócios, o JVN, além de fundadora da editora JVN. É coautora dos livros Sabedoria Empresarial em Pauta, volume 1, porque em breve vai ter o volume 2, Mulheres de Negócios, Dias de Luta, Dias de Sucesso, volume 1 também. E ela é palestrante e acumula quase 25 anos de experiência como executiva e especialista em comunicação estratégica. Nosso papo vai ser bom. Seja muito bem-vinda. Fernanda, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o convite, muito, muito especial estar aqui com você, que é uma amiga de longa data, uma profissional que eu admiro demais, né? É uma inspiração para mim, sempre foi, sabe disso. E é um prazer para mim. Vamos lá, vamos conversar. Imagina, você que é uma inspiração professora já tem esse papel, né? Depois se tornar amiga ainda, que delícia. Então, eu conheço muito já sobre você e queria que você começasse contando. Então, a Lina vem de uma família grande, né? É uma família grande, metade baiana, metade mineira. Meu lado mineiro vem da minha mãe, né? E é a família que eu tive mais contato a vida inteira, né? Eu costumo dizer que a nossa casa é a casa das 4 Linas. Eu conto isso no livro também, porque o meu avô materno chamava Josino Lino. E aí ele passou o segundo nome dele para o feminino e pôs na minha mãe. Só nela. Eram 4 mulheres, né? Ela era caçula. Como segundo nome. Como segundo nome, Diva Lina. Como se fosse Ana Paula, algo Diva assim. Lina. Que ele pegou o Lino dele e passou para o feminino e colocou nela. Eu acho que ela gostou e pôs nas 4 filhas, igual a Maria. E tem muita gente que acha que é sobrenome. E tanto que confundem muito com Lima. Né? Me chamam muito de Elaine Lima. E eu brinco, né? Falei, não sou laranja. Não, mas é o segundo nome. E aí, então em casa somos em 4 Linas, né? Só que em casa ninguém chama de Lina, porque confunde. Todo mundo é Lina. E a vida inteira é Elaine, até eu ir trabalhar numa empresa onde eu dividia ramal com outra Elaine. Então, 2 Elaines atendendo o ramal confundia, e ela era Elaine Cristina, então ela ficou Elaine e eu fiquei Lina. E dali para frente, profissionalmente, nas empresas por onde eu passei, faculdade, sempre tinha uma Elaine, e aí eu costumo o Lina. Então, profissionalmente, entre amigos, é muito mais comum me chamarem de Lina. Em casa, vira fichinha, vira Elaine. Elaine, olha só. Mas atende pelos dois, Pelos né? dois. Elaine e Lina, adoro meu nome. E 4 mulheres. Então, 4 com a sua mulheres. mãe, 5. 5 Linas. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Eu brinco, eu sou aquela paulistana mesmo, né? Eu nasci em São Paulo, na esquina da Avenida Paulista, na maternidade São Paulo. Sou São Paulina. Então, sou bem, bem paulistana mesmo. Vivi minha vida toda lá, estudei lá, me formei lá, abri minha primeira agência lá. Trabalhei em várias empresas lá também. E aí, em 2006, quando eu terminei minha pós-graduação na ECA, na época, a minha professora Sidneia foi sua professora também. Sim, maravilhosa. Ela foi minha orientadora na pós lá na USP. Aí, na banca, ela falou, muito bem, menina, agora levanta. Eu fui aprovada, né? Ela falou assim, agora levanta, vamos trabalhar. Aí, ela me trouxe para a Fátima. Na verdade, ela não me apresentou para a Leni. Eu já conhecia a Leni do Conherp, porque desde 2004
eu já atuava no Conherp, No né? Conselho Regional. Conselho Regional de Relações Públicas, com o professor Fábio França, nosso mestre maior, Todas né? as referências na área, né? Nossa, quantas referências a gente teve a oportunidade Sim. de conviver, né? E aí eu comecei a estagiar lá voluntariamente para ajudar, porque eu estou sempre me envolvendo em projetos, né? Acho que, assim, se eu fosse me definir assim, em poucas palavras, eu acho que assim, eu sou uma eterna curiosa, construtora de oportunidades, assim, sabe aquela que não pode ver um espaço vazio, que já fica imaginando pessoas que podiam estar ali fazendo um projeto e Sim. conectando. Eu brinco que eu sou meio uma olheira, assim, né? Eu identifico os melhores craques e indico para os melhores times, assim, sabe? Estou sempre conectando pessoas, né? Você fala, eu não sei de tudo, mas eu sei quem sabe. Não é? Exatamente, eu sei exatamente a pessoa que você precisa conhecer, né? Foi assim com o livro da Isla, né? Quando ela falou, puxa, eu preciso de alguém para prefaciar esse livro, eu já estava assim, já comecei a me coçar, eu já sabia quem tinha que ser. Não, porque tem que ser alguém que seja referência. Aí ela me falou um outro nome, que nem era daqui da cidade, enfim. Eu falei, não é essa pessoa que você conhece. Eu falei, você já ouviu falar da Fernanda Bueno? Eu recebi o convite, que delícia, né? Prefaciar Não, esse mas livro. porque tinha tudo a ver, né, Fê? Assim, se eu não convivesse com você tanto tempo, se eu não conhecesse você e conhecesse tão bem o projeto, eu não ia fazer essa conexão, né? A vida da gente é assim, é feita Sim. de relacionamentos, né? E conta um pouquinho da sua infância. O que, que você aprendeu ao longo do caminho que você acha que fez você chegar essa habilidade tão importante de conectar pessoas e de ser interessante, né? De estar sempre... Porque tem muita gente interesseira hoje, né? No mercado, mas de conectar e apoiar pessoas para o seu crescimento. Então, a minha infância eu nasci em Diadema, quer dizer, eu morava em Diadema quando eu nasci, né? Minha mãe foi para São Paulo, né? Para fazer o parto lá na maternidade de São Paulo, mas a gente morava em Diadema. E eu morei lá até os 7 anos, né? Eu com as minhas irmãs, nós éramos 3 ainda, eu era caçulinha, né? E assim, eu não sei, acho que é muito essa minha natureza, eu gosto de estar com as pessoas. Eu acho que eu puxei muito isso da minha mãe, principalmente. Essa coisa muito família, muito querer estar com as pessoas, de se importar com as pessoas, né? Tô puxando muito a sardinha minha, não, mas Não, mas é não. verdade, Estamos eu aqui para te ouvir. gosto. E é real, né? É É real. verdade, eu gosto. Eu sou aquela que na família está sempre conectando todo mundo, né? É aquela que está, sabe, que eu não gosto de deixar de ligar para as pessoas assim, durante muito tempo. Então, estou sempre perguntando de um de outro e tentando juntar aqueles que estão meio brigadinhos, né? Falando, não é bem assim, vamos lá, né? Então, sempre foi assim. E eu acho que, assim, esse meu jeito para relacionamento não é que eu aprendi com as relações públicas, né? Porque essa é a essência das relações públicas, é o relacionamento, a arte do relacionamento. Eu acho que eu fui para as relações públicas porque isso fazia parte de mim, Também acho. sabe? E foi meio sem querer, porque eu pensei em outras coisas, né? Uma coisa que eu sempre, assim, me acompanha desde cedo é o gosto pela literatura, por ler, né? Eu não sei, eu acho que, assim, quando a gente tinha uma família, assim, muito simples, na época não tinha, assim, tantas opções de você ter contato, hoje em dia você tem a internet, né? Em qualquer celularzinho. Na época, não, a gente tinha TV com aqueles 5 canais, né? Ou programação para criança era aquele horário de manhã e só, e era brincar na rua. Eu brinquei muito na rua, né? Então, assim, a minha infância, acho que eu tive, assim, a infância que todo mundo tinha que ter o direito de ter. Né? Eu vivia na rua, eu, as minhas irmãs, os meus primos, e era uma aventura, porque o bairro era novo. Então, tinha, assim, poucas casas, as ruas não eram nem asfaltadas. Então, eu subi muito em árvore, eu caí muito de árvore, eu pulei muro. Eu brincava porque a gente brincava, quem comandava as brincadeiras era meu primo, né? Porque era o mais velho, ele que mandava a gente, né? E, então, assim, não tinha distinção, brincadeira de menino, de menina, era brincadeira na rua, era o dia inteiro, a gente sumia e voltava. Então, eu assim, a gente fantasiava muito, assisti muito Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Lia, meu primo tinha a coleção inteira, então eu ia dormir na casa da minha tia, punha para dormir, eu fingia que tinha ido dormir, apagava a luz, aí quando eu via que estava tudo quietinho, eu acendia a luz e ia pegar os livros dele, porque eu não tinha aqueles livros, então ali era oportunidade, né? E aí eu ficava até de madrugada lendo. Isso já um pouquinho maior, porque assim, eu gostava tanto de histórias, essas coisas, que eu aprendi a ler sozinha. Né? Eu conto isso, assim, tem gente que não acredita. Porque a minha mãe era assim, um ano antes de a gente entrar para a escola, porque não tinha assim, prezinho, essas coisas, não era comum.
A gente já entrava direto na primeira série. Mas a minha mãe fazia questão que a gente já entrasse sabendo ler, né? O básico, pelo menos. Então, a mais velha, minha irmã mais velha, ela que ensinou. E você conhece a cartilha Caminho Suave? Sim, sim. Isso denuncia, assim. Não é todo mundo que vai pegar essa E referência. começava a Caminho Suave desenhando as letras, né? Famoso. Encaixando dentro da linha, né? Hoje é peça de colecionador, né? Então, e era aquilo, né? Então, assim, a minha irmã mais velha aprendeu. Aí, quando a minha irmã do meio, que a diferença de 11 meses só para mim, a gente fica um mês com a mesma idade. Então, a gente brincava quando era criança até que a gente era gêmeas. A gente enganava as pessoas. E aí, um ano antes dela entrar para a escola, a mais velha foi ensinando para ela. Então, quando ela chegou na primeira série, eu já sabia ler. E comigo também, né? Aí, as duas me ensinando. E eu sabia a sílaba só. E eu queria ler gibi, a gente ganhava gibi, né? Eu queria ler. E eu dependia delas para ler as historinhas para mim. E não era toda hora que elas tinham vontade de ler. Às vezes fazia meio de pirraça, assim, né? Não, agora eu não tô com vontade. Busca uma água para mim que eu vou ver se eu tô com vontade. Essas coisas. Sim. Aí, um dia eu me enfezei. Eu peguei e falei, eu vou aprender a ler. Fernando, eu peguei um gibi da Luluzinha, eu lembro até hoje. Eu suava, assim. Eu acho que eu fiquei a tarde inteira em cima da cama, juntando para ler uma historinha. Mas quando eu consegui terminar de ler a historinha... Que vitória. Mas foi uma satisfação tão grande. Eu falo para elas, não preciso mais. Li sozinha. Li sozinha. Aí, a partir daí, aí eu peguei meu primeiro livrinho na biblioteca, na primeira série. Né? Então, assim que pôde pegar o livrinho, eu fui lá pegar livrinho. Tinha o carimbinho na carteirinha da biblioteca. Então, né? eu sempre gostei, porque sempre foi assim, uma viagem. Eu lia muito, muito. Mais até do que hoje em dia. Hoje em dia, acho que por falta de tempo, mas agora eu tô resgatando disso de novo. Faz bem antes de dormir, recomendo. Eu estava naquele vício, sabe, de internet. Ficar... Vou dar uma descansadinha, vou ver celular. Sim. Eu não faço mais isso, né? Eu consegui. Eu ponho o celular de lado, eu pego um livro voltei até a sonhar mais. Olha só. Eu estava parando de sonhar. Bom, aí... E o quanto isso tudo hoje, talvez... Porque ler traz vocabulário pra gente, escrever, né? Conhece mais também. palavras, exatamente. Escrever à mão. Né? Porque quando você escreve à mão, diferente de você digitar no computador, né? Você aciona áreas do seu cérebro, você faz sinapses no seu cérebro que digitando você não faz. Então, você ativa também a criatividade. Né? E assim, esse hábito da leitura veio da minha mãe lia muito. E eu tinha um primo, que já faleceu também, que ele tinha uma biblioteca na casa dele, então eu li muito na adolescente. Eu li tudo do Fernando Sabino, tudo, meu autor preferido até hoje, assim, né? Muitos livros de crônica, sempre gostei. Luiz Fernando Veríssimo, então eu estava sempre com o livro, né? E eu sempre muito bem nas aulas de português, sabe? Então era o que eu mais gostava. Inclusive, no ensino médio, eu tinha certeza que eu ia fazer letras. Eu queria fazer letras. Né? Eu pensava em escrever, escrevia muito diário, escrevia muito. Hoje em dia a gente desacostumou, né? Verdade. Gente... Quanto faz bem até dentro do livro O Milagre da Manhã, ele fala sobre isso, para a gente não guardar tudo para a gente para escrever, né? Sobre sentimentos. E quanto memórias, mais... né? Até hoje eu tenho o hábito dos cadernos. Né? Assim, eu tenho um computador, depois eu planilho tudo, tenho os cronogramas planilhados e tudo mais. Mas eu, na hora de uma reunião, de uma entrevista, eu prefiro escrever, né? Então, assim, a leitura me ajudou demais, né? Eu sempre falei, inclusive na faculdade para os alunos, eu falava, olha, a melhor maneira de se aprender a escrever bem é lendo. Ler coisa boa, né? De qualidade. Eu lia muito jornal, assinava quando tinha, né? Jornal... físico. Aquele jornalzão de domingo, eu adorava o jornal de domingo. Mas isso também peguei com o meu primo, que de domingo ele nunca assinou o jornal, que ele falou que ele não gostava de receber o jornal em casa, porque o programa dele no domingo era ir andando até o centro da cidade, naquela banca que ele gostava, parar, pegar a cervejinha dele, sentar ali na praça, ele comprava o Estadão e a Folha. Aí ele lia os dois cadernos, ele jogava, né, o caderno de imóveis, de automóvel, que hoje em dia é mais do que hoje é o jornal inteiro. Sim. Né? E ele dava folhinha para a gente, tinha a folhinha, né, o estadinho. E aí ficava ali. Então, eu ia com ele, né? Depois, mais velha, eu assinava jornais também. A primeira agência onde eu estagiei, a gente lia toda segunda-feira a gente tinha reunião de briefing, né? Mas todas as manhãs, a primeira hora do dia era lendo todos os jornais. E era impresso, era clipping. Eu comecei na profissão fazendo clipping, assim, recortando mesmo o jornal para colar naqueles cadernos, né?
Engraçado isso. Como o jornal fez parte da nossa vida, uma das empresas que eu trabalhei também no setor de comunicação, a gente lia também de manhã, na segunda-feira. Eu lembro que o dono da empresa chegou uma vez e falou: adoraria receber para ler um pouco do jornal, como se o jornal fizesse parte do trabalho dele, né? Mas a área de comunicação é A isso, a gente nossa tem que estar era. atualizado, não adianta, né? E a gente dividia, porque a agência ela assinava todos os jornais, né? De São Paulo, do Rio, do Grande ABC, e a gente se dividia por temas, né? E aí a gente se dividia, quem lia economia, quem lia varejo, moda, cultura, a gente lia de todos os jornais para depois a gente poder dividir, Sim. compartilhar, porque a gente tinha que saber de tudo que estava acontecendo, né? Que Era assim que a gente fantástico. ficava por dentro para poder E ajudar os clientes. hoje é impossível saber de tudo que está acontecendo, né? Não dá. É muita coisa. Mas não sei, eu acho que assim, a referência de tudo mudou um pouco também, né? Por isso que eu estou dizendo tudo. O Quanto de universo. fofoca que existe, né? Se a gente for tirar toda aquela coisa que não precisa saber. Sim. Tem coisa que a gente podia passar sem essa informação. Bebê Reborn fica para depois. Deixa brincar de boneca, gente. Não tem nada, não. Não vai fazer nenhuma revolução porque tá brincando de boneca, né? Deixa eu brincar. Sim. E um momento, você contou, né, de educação, família unida, tá um momento de desafio, assim. Para mim, a ruptura foi quando, assim, eu falo, né? Eu tive uma infância maravilhosa, mas eu não tive adolescência, né? Eu perdi a minha mãe, eu tinha 10 para 11 anos. Ela morreu muito cedo, né? Ela estava com 36 anos. Era uma menina, né? Com 4 filhas. Aí eu já tinha minha irmã caçula, né? Com 2 anos, ela nem lembra da minha mãe direito. E aí eu tive que amadurecer, assim, na marra. É que nem você tira uma fruta do pé, embrulha no jornal, enfia no forno para ela amadurecer rápido. E aí acabou, assim, eu não tive aquela adolescência foi tudo muito acelerado a minha adolescência, né? Porque aí eu virei meio que mãe da minha irmã. Porque a mais velha já trabalhava fora, meu pai ficou sozinho. Hoje eu penso, né, o desafio que foi para o meu pai. Porque na época a gente ficava brava porque ele brigava com a gente, dava bronca, aquela coisa toda. Ele não tinha jeito, mas hoje eu fico pensando, falei, gente, meu pai, ele teve assim uma vida também assim muito difícil, né? Meu pai era torneiro mecânico, quase não estudou, né, semi-analfabeto. Trabalhava, sabe, eu saía super cedo de casa, voltava muito tarde assim, cansado. E era cultura deles, da época, enfim, assim, a minha mãe criava a gente, né? Ele sustentava a casa, minha mãe cuidava da gente. Minha mãe trabalhou fora até quando pôde, né? Por conta da doença, depois ficava por conta da gente. E aí, de repente, ele se vê sozinho com 4 filhas. Uma de 2 anos, praticamente bebê, 2 semi-adolescentes, uma adolescente de 16 anos, que está naquela fase, né, do desafio todo. Eu fico imaginando, deve ter sido muito difícil para ele, né? Não ia ser fácil para ninguém. Então, ele ia trabalhar e a gente cuidava dela. E aí minha irmã ia trabalhar, né? E que é quase da minha idade, né? Era mais protegidinha do meu pai também. E eu era essa muito de puxar para mim, né? Então, foi difícil. Tinha dias assim que eu não sabia se eu ia para a escola, se eu ficava com a minha irmã, porque a vizinha não podia ficar com ela. Então, foi bem sacrificado. Às vezes eu olho para trás e falo, nossa, gente, como é que a gente deu como conta? Conseguimos? Mas conseguimos, sobrevivemos todas, graças a Deus, todo mundo bem. O paizinho continua bem, Júlio, vou lá visitá-lo, lá em Goiânia, ele mora perto da minha irmã lá. Mas foi bem difícil. Então, assim, a minha vida mudou da noite para o dia, né? Então, por eu amadurecer também muito rápido, eu também acabei saindo de casa muito rápido, né? Saí de casa com 16 anos. E a partir do dia que eu saí de casa, a partir dali, era eu por mim, né? Assim, eu me sustentei, eu trabalhava, era com o meu dinheiro que eu comia, pagava aluguel, pagava condução, né? Comecei trabalhando primeiro numa escolinha, que aí no ensino médio, eu fiz o primeiro ano normal. E depois eu fui para magistério. Tinha magistério ainda naquela época no ensino público. Como se fosse uma auxiliar de professora, né? Podemos dizer hoje? Então, na verdade, era mais que isso, porque naquela época, só quem podia dar aula, por exemplo, ensino infantil, educação infantil, era quem tivesse feito o magistério. Quem fazia pedagogia dava aula de primeira série em diante. Olha só. Mas a educação infantil você tinha que ter feito o magistério. E eu fazia magistério e comecei a... Junto com o médio? Era o ensino médio técnico,
né? Era o ensino médio técnico. Então, eu fiz o primeiro ano, depois mais 3, que eram 4 anos de magistério. E aí eu fui estagiar numa escolinha. Só que aí, por isso, né? Como eu trabalhava e me sustentava, o estágio numa escolinha era assim, era menos que um salário mínimo e com todos os descontos, tinha dia que não tinha dinheiro para ir pegar o ônibus, né? Aí eu tive que sair da escolinha, continuei, fiz o magistério até o final, mas fui trabalhar no escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade que fazia a contabilidade da escolinha. Olha só. E uma coisa que eu aprendi assim muito cedo é sempre assim, sair pela porta da frente, de qualquer empresa que eu trabalhasse. Boa, bom ensinamento. Eu aprendi isso, sabe? Eu vi isso, a minha diretora, a dona Jo, eu não esqueço dela, era bem brava, assim, mas ela gostava muito de mim, né? Eu sempre me dei muito bem com chefes em geral, assim, né? Uma coisa que eu me orgulho, assim, Fernanda, desde o meu primeiro emprego até o último, assim, até eu começar a empreender, até a minha empresa, eu fui promovida em todos os meus empregos, todos, né? E ali também não deixou de ser, né? Porque eu também mudei de cargo lá, mas ela falava para mim, ela falou, se você sair de uma empresa, se um dia você sair daqui, saia sempre pela porta da frente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, se você vai precisar voltar, né? E eu levava isso muito a sério, porque isso também vem muito de casa, né? Independente do formato da família, isso vem de casa, né? O respeito pelo outro, né? Eu, felizmente, tive muito esses valores, assim, em casa também. E aí, ela me indicou para esse emprego. Eu fui lá e, às vezes, ela ia no escritório ou precisava ir lá na escolinha. Era uma relação sempre muito positiva, né? E aí, dali, eu fui para a área de comércio exterior. Trabalhei bastante em comércio exterior também, em outros escritórios, né? Trabalhei num outro escritório de contabilidade, que depois ele foi acoplado, né, a área, né, de contabilidade foi acoplado por uma empresa, era a Airphone, hoje em dia é a Nextel. Né? Na época existiam 3 empresas no Brasil, né, de telefonia trunking, assim, sistema trunking, que era a Airphone, a Via Rádio e a Catel. Aí a empresa americana comprou, a Nextel americana comprou as 3 e virou Nextel aqui. Mas eu trabalhei nelas. Né? Sensacional. E aí, assim, a minha chefe ali, eu trabalhei lá acho que 4 anos. Aí ela foi para uma empresa de importação e exportação, me levou. Depois de lá ela foi para outra, me levou também, né? As pessoas hoje talvez não entendam, né? Mas antigamente a gente não procurava emprego, certo? O emprego procurava a gente. Era indicação, né? Não necessariamente tinha. E até porque não tinham as plataformas que existem hoje disponíveis de colocar o currículo. A pessoa via você trabalhando bem, indicava você para um outro trabalho, né? Exatamente, exatamente. E foi assim, eu passei pelas várias áreas. E quando chegou a oportunidade de fazer, porque eu só fui ter a oportunidade de fazer faculdade no meu segundo casamento. Porque, assim, como eu disse, né, foi tudo muito precoce na minha vida. Então, com 15 anos, eu comecei a namorar sério. Com 17, eu fiquei noiva. Aí, com 18... Aí, o noivado com o noivado, o discurso do pai, da sogra, até hoje, né? A minha sogrinha até hoje, do meu primeiro casamento. Né? O marido já se foi, né? Faleceu, mas ela está aí. Eu cuido dela até hoje. E às vezes, as pessoas não entendem, né? Ela me apresenta e fala, essa daqui é a minha nora, esse aqui é o marido dela, que é o meu atual esposo, né? Que ela não é o filho dela. Não é o filho dela. Ela tem um carinho enorme por ele, mas ela foi a herança que ficou, né? Porque o filho dela, o Marcelo, né? O pai do meu filho, ele era filho único. Então, quando ele faleceu, ela ficou nossa herancinha. Então, mora comigo aqui hoje. Enfim. Então, assim, eu casei cedo, tive meu primeiro filho muito cedo também. Então, a faculdade ficou mais para frente. Quando eu, finalmente, mais estável, eu já estava no segundo casamento e tal. Eu falei, agora acho que dá para eu fazer uma faculdade. Eu estava com 24 para 25 anos, né? E aí eu fui começar a pesquisar e que eu vi que tudo que eu tinha vivido... E essa minha... A pessoa falava, você tiver a fazer marketing, porque você se relaciona bem, você fala bem, você se comunica bem, né? Eu estava sempre inventando projetos, né? Dentro da empresa, onde eu estava. Os eventos eu que organizava, aquela coisa toda. Eu nunca tinha ouvido falar em relações públicas, né? Então, aí eu fui pesquisar, aí eu comecei a fazer... Eu já contei muitas vezes essa história também, mas eu comecei a fazer aqueles testes vocacionais. Depois de 40 minutos, caiu a minha conexão, que era de escada. Eu perdi tudo. Aí eu desisti de continuar. Eu fui só lendo, assim, quais eram as profissões que tinha lá. Era um site de um professor.
E eu dei muita sorte porque a descrição que ele tinha de relações públicas lá estava correta. Porque muitas que a gente vê por aí é uma descrição que não tem nada a ver, né? O pessoal acha assim, relações públicas é para quem se comunica bem. E aí eu acho que hoje eu discordo muito disso. Porque você imagina, sabe aquele que se dá, porque as pessoas têm essa imagem, né? Aquela pessoa que conversa com todo mundo nas festas, que conversa com um e né, conecta. Esse é o relações públicas, Sim. né? Mas eu vejo, na verdade, sabe o jogador de xadrez, aquele rapaz quietinho, de óculos, que senta na frente dali do tabuleiro e esse seria um excelente profissional de Um relações públicas. estrategista. É um analista de cenários. O professor Fábio França fala muito isso, né? É um analista de cenários, é aquela pessoa que assim que ele observa os movimentos. Então você sabe, olha, se a empresa fizer esse movimento, vai refletir dessa forma lá na frente, né? O que vão perceber dela, né, é outra coisa. Então a gente eu tenho essa impressão, assim, sabe? Que eu fui descobrir isso, a partir daí eu fui pesquisando o que é isso. O bom de ter feito a faculdade um pouco mais tarde, porque quando eu comecei a faculdade, normalmente é uma idade em que as pessoas já se formaram, né? 21, 22 anos está formada. Eu fui começar com 24. Mas foi bom que todo esse processo me trouxe essa maturidade. E aí eu fiz com muita certeza o curso que eu queria fazer. Tanto que, assim, no segundo semestre da faculdade, eu já estava estagiando. Aí eu deixei um emprego onde eu era chefe de exportação, pedi demissão. E eu tive essa oportunidade, na época eu tinha uma estrutura, né, que me permitia deixar, porque aí eu tinha 2 filhos pequenos. O Guilherme já estava com seus 7, 8 anos, a Marina, eu ia falar Tainá, que é a neta já. A Tainá é o outro amor. Já é outra geração, mas era a Marina. Marina, na minha banca, estava com 2 aninhos, balançando as perninhas, assim, né? Que delícia, né? E aí, assim, um desafio. Aquilo que a gente se coloca, se determina. E eu fiz a faculdade, assim, trabalhava o dia inteiro, tinha 2 filhos pequenos, a Marina ainda mamava. Então, eu chegava em casa de noite depois da faculdade, aí depois botava todo mundo para dormir, tudo certinho. Aí eu ia ligar o computador para poder fazer os trabalhos da faculdade, né? Que legal. Quanto desafio e fazer faculdade nesse momento já um pouco mais maduro. Quanto a gente aprende diferente, né? Você não vai perder tempo ali ficar conversando, você quer prestar atenção em tudo. E eu tive muita sorte, porque eu fiz faculdade na Faculdade Rio Branco, né, do Fundação de Rotarianos. Era praticamente a primeira turma. E, normalmente, as primeiras turmas de uma faculdade ela é composta, eu já observei isso, normalmente são aquelas pessoas que estavam esperando para fazer uma faculdade, aí abre o curso, vê ali a oportunidade. Então, a maioria dos alunos da minha turma também eram pessoas assim que já estavam no mercado de trabalho, né, que já tinham alguma experiência, então deu muito certo. Muito certo. Me identifiquei muito, Lina, porque eu fiz teste vocacional, nunca tinha ouvido falar em relações públicas. Foi sugerido relações públicas, publicidade, propaganda e jornalismo, né? Normalmente as 3 áreas da comunicação juntas. Fui estudar, me apaixonei por relações públicas e comecei a procurar onde tem esse curso. E quando abriu aqui em Atibaia, na FAAT, eu fui aluna da primeira turma. Eu estava aguardando por esse momento, né? E era uma turma mais madura também, né? Sim. Não era assim, turminha de 17, 18 anos. E é diferente, né? Cada turma tem o seu encanto, né? Sim. E os seus desafios também. E conta um pouco pra gente da sua chegada aqui em Atibaia. Então, como é que foi se despedir de São Paulo? Depois disso, teve pós-graduação, tiveram várias coisas, né? Quando eu terminei a pós, então, eu já estava no Conrep, já conhecia a Leni, do Conrep, que também ela era, né, a Leni Pontinha, que era a nossa coordenadora lá na faculdade. Ela era conselheira no Conrep também. Eu encontrei com ela poucas vezes lá, porque eu estava começando também no conselho, né? E eu sabia que tinha faculdade aqui. Eu já tinha mandado currículo para ela uma vez, mas ela tinha recusado o meu currículo. Porque eu não tinha experiência nenhuma em dar aula. Eu tinha muita vontade, mas não tinha experiência. Eu não tinha mestrado ainda, né? Mas quando eu terminei a pós, a Cidneia estava dando aula aqui. Isso foi um ano e meio depois dessa minha primeira tentativa, né? Aí 1 ano e meio, mais ou menos. E aí ela falou assim, não, você vai. Mas aí tudo mudou de figura. Primeiro porque eu já tinha uma pós, né? Eu já tinha mais experiência, eu já estava lá no Conrep atuando, então você pega a experiência em palestra, em gestão pública, outras coisas.
E porque era uma recomendação, né, da dona Sidneia Gomes Freitas, da USP também. Então, ela falou, não, ela tá pronta. Aí eu vim, e eu não comecei dando aula no curso de Relações Públicas, comecei pelo curso de Publicidade, minha primeira turma. A professora Flávia Amaral era a coordenadora. Eu tive aula com a mãe dela, Suzana Amaral, cineasta maravilhosa, na faculdade. Tive isso também. Na faculdade a gente teve professores incríveis, assim, incríveis, né? A Fundação de Rotarianos não economizou na primeira turma. Menina, eles levaram a gente de avião para Petrobras, no Rio de Janeiro, para fazer visita técnica. Fantástico. A turma de turismo foi para a França. Nossa. Eu tive foi muito bacana, foi muito rica assim, a experiência na faculdade, porque eu já aplicava tudo. Então, como eu já tinha uma experiência corporativa, né, de outros cargos, eu conhecia a área administrativa de venda, né, faturamento. Então, eu juntei isso no curso de Relações Públicas, aí no segundo semestre eu estava atendendo conta. Aí eu atendi a Melita, atendi a Arcor, atendia Grupo Chaim, né? Assim, estagiária. Grandes empresas. Aprendi, já jogaram já no meio dos leões já, né? E veio aqui para Atibaia, você falando da Sidneia, eu queria só contar um episódio que aconteceu comigo. A Sidneia é inteligentíssima, né? Maravilhosa referência na área. E teve uma prova dela uma vez, e eu sempre fui muito direta nas minhas respostas, sou muito prática, né? E ela fez uma pergunta de uma questão, eu respondi, acho que 6 linhas, e aí eu olhava para as pessoas, todo mundo escrevendo, né? Várias coisas. E eu falei, nossa, eu respondi pouco, né? Acho que eu não respondi direito. Preenchi mais uma estrofe, né? Um parágrafo inteiro. Falei, não, acho que ela não vai gostar da minha resposta, todo mundo respondendo tanto. Coloquei mais um parágrafo inteiro. Aí, quando veio a prova corrigida, esse parágrafo não acrescentou em nada na sua resposta. E olha como é inteligente. Tá vendo? Ela percebeu que você só para encher linguiça, ele não precisava a resposta. Estava certo, a resposta lá em cima. Mas eu falei, gente, como é brilhante. Pois é, mas aí de 2006 até 2015, menina, foi uma vida meio louca, porque eu tinha agência em São Paulo, já estava no Conherp, né, no conselho, e às vezes tinha que viajar e tal, e já dava aula aqui. Então, eu fiquei vindo de São Paulo para Atibaia e voltando até 2015. Com 2 filhos. Exatamente, né? Às vezes descia Fernão Dias para lá, assim, separando briga deles no telefone. Porque a babá ficava, gente, eles estão brigando por causa de computador, enfim, coisa de criança, né? Sim. Mas eu fiz isso, aí nesse período também me divorciei, ficamos eu e minha filha. O Guilherme, que é o meu filho mais velho, ele fazia faculdade já no Rio Grande do Sul, né? Que ele fez federal lá, então foi no ano que ele começou a faculdade lá. Foi quando eu me divorciei, e aí ficamos eu e a Marina, e eu tinha essa questão de ficar deixando ela em São Paulo para vir dar aula aqui. Então, resolvi mudar para Atibaia. A Leni me incentivou muito a mudar para cá. Consegui uma casa, mudei aqui no meio do ano, transferi a Marina de lá para cá, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, sabe? Se apaixonou por Atibaia. Eu já era apaixonada, porque a gente fez tantos projetos aqui, Sim. né? Nossa, período de faculdade aqui, as parcerias que a gente fazia, os projetos, né, que a gente fazia em parceria com as empresas, com o setor público. Foi um período, assim, maravilhoso. Eu morro de saudade do nosso curso de Relações Públicas aqui. Enfim. Foi lindo mesmo. Mas também dei aula em outros cursos, né? Também dei aula nos cursos de publicidade, de jornalismo, aula de... Então, aí eu dava as disciplinas de comunicação e marketing em vários outros cursos. Aí acabou caindo recursos humanos também por conta da comunicação interna. Mas aí fui me inteirando com outras disciplinas também nesse curso. Eu fiquei aí até final de 2019. Até o final. E é uma coisa assim, eu me preparei para me mudar, aí os filhos já crescidos, já com a vida deles, eu aqui, e já empreendia aqui em Atibaia. E aí veio a oportunidade, assim, de uma mudança de vida completa. Sabe aquele momento que você repensa a sua vida inteira? O que eu quero daqui para frente, né? Eu quero continuar nessa loucura, porque eu estava com empresa, eu estava, né, em 3 horários diferentes na faculdade, estava no BNI. E aí você fica assim, nossa, eu acho que eu preciso de um tempo, assim. Mas, na verdade, eu entendi que eu precisava de uma mudança de vida total. Mas depois eu descobri que a vida queria que eu tivesse só um sabático mesmo. Que é aquela coisa que você... Ano sabático, né? Você planeja
um monte de coisa para sua vida. Aí a vida vem e fala, não, então, é outra coisa que eu planejei para você. Mas eu né? quero que você descanse um pouco. Exatamente. Né? Exatamente. Quero que você se reconecte. Aí eu fui para sempre e fiquei 5 meses lá na ilha de Itamaracá, né? E aí veio a pandemia, né? Eu cheguei lá em dezembro de 2019, bem finalzinho, dia 27 de dezembro, peguei Réveillon lá, passei Natal com os meus filhos e fui. Fiquei 1 ano planejando tudo, deixando tudo amarradinho para poder trabalhar home office, continuar com os projetos e tudo mais, e fui. Aí veio pandemia, né, no começo do ano, logo depois do carnaval. E no meio dessa pandemia, o Marcelo, que é o pai do meu filho, que a gente era muito amigo também, ele faleceu. Não foi de Covid, né, foi em decorrência de outros problemas de saúde que ele já tinha. E eu vim para cá para dar suporte para o meu filho, para a avó dele, né, para a Neuzinha. E vim pensando, ficar esse restinho de pandemia, que a gente achava que ia durar 2 meses. Sim, sim. Depois eu volto. Deixei tudo montado lá, né? Aí eu vim, aí a minha filha, caçula, Marina, engravidou, né? E era o primeiro filho, meu primeiro neto. Falei, não quero ficar longe, quero estar junto, quero estar perto, mandei vir tudo de volta. Aí fiquei uns 6 meses em São Paulo, revindo tudo de novo. Mas aí não adianta, eu já estava apaixonada por Atibaia. Eu falei, eu não vou fazer minha vida de novo aqui. A princípio até ia, né? Mas aí a Marina foi morar com o pai da minha neta, estão felizes até hoje, né? Deu tudo certo. Falei, bom, ela não precisa de mim morando, mas eu quero estar por perto, né? Com a minha neta. Mas não preciso estar em São Paulo, quero voltar para Atibaia. Aí voltei, né? Primeiro, eu não consegui, no meio da pandemia, não consegui alugar nada aqui, estava tudo muito complicado. Vim para Mariporã o mais perto que eu pude. Fiquei 1 ano em Mariporã até conseguir me estabelecer aqui de novo, né? E aqui estou. E conta, então, depois que você retomou para cá, surgiu a ideia de um projeto que parecia muito audacioso. Será que vai dar certo, né? Então, menina, esse negócio de empreender, porque assim, eu acho que eu sempre empreendi, mesmo dentro das empresas que eu trabalhava como CLT, eu estava sempre envolvida em projetos, né? Sempre foi muito o meu perfil. E depois que eu passei por esse processo para ser autônoma, né? Quando eu fui lá para Pernambuco, era difícil para mim pensar em voltar, até porque a gente estava num outro momento, né? Já estava todo mundo home office mesmo. Eu falei, tá, eu volto, mas o que eu vou fazer agora, né? Continuava, eu tinha e ainda tenho, em paralelo, uma consultoria de empresa nessa área de comunicação interna. Ainda atendo um cliente ainda, né, que não abre mão de mim, eu não abro mão dele ainda. Mas eu falei, eu queria uma outra coisa. Eu estava sentindo falta da comunicação, porque a comunicação é meu terreno mesmo, né? Eu gosto desses novos projetos, dessas conexões, mas é no campo da comunicação eu estava sentindo falta. E aí eu lembrei, me deu um insight, porque assim, eu sempre vi muito movimento empreendedor aqui em Atibaia, né? E como eu atuei muito tempo com assessoria de imprensa e sei o valor que a imprensa tem para construir reputação, né? A gente que trabalha com relações públicas, a gente sabe que a imprensa é um público meio formador de opinião, importante. E aí eu olhava e não via, eu ia nos eventos de empreendedorismo, via, né, participava dos grupos e tudo. Eu falei, gente, cadê a imprensa que não cobre, não acompanha, não noticia? Faltava um canal de comunicação conectando tudo isso, né? E não tinha. E aí, ao invés de eu reclamar com quem não estava fazendo, eu falei, quer saber, eu vou fazer. Eu lembrei da Mega Brasil, que é uma empresa de comunicação. É um portal, eles têm a Rádio Mega Brasil Online, TV Mega Brasil, né, fazem os encontros. Já tinha um congresso que eu participei por várias edições, acho que está na 30ª e qualquer coisa, edição. Conhecia desde a faculdade, sempre foi uma referência para mim. E eles ainda tem, né, o Jornal da Comunicação Corporativa, que acompanha toda a movimentação desse segmento. E no entorno do Jornal da Comunicação Corporativa tem o Congresso, tem a rádio, tem o jornal. E eu fiz, sabe quando te dá aquele... Quase gritei eureka. Quase gritei. Porque eu estava um dia na casa... Eu estava em São Paulo ainda antes de eu vir morar em Mariporã, né? Porque a ideia do jornal já tinha voltado aqui, mas eu comecei a fomentar isso. Eu estava com os meus filhos lá em São Paulo ainda, né? Quando eu voltei. Eles moravam juntos lá.
E eu passei de manhã, o dia todo, quando o Guilherme chegou à noite do trabalho, eu estava com o computador no colo, olhando para ele assim, eu já tinha feito, eu coloquei todo o projeto ali. E, assim, muito me espelhando na experiência da Mega Brasil. Eu falei, o que eles fizeram para o segmento da comunicação corporativa, eu consigo fazer, é possível fazer para o segmento do empreendedorismo aqui na nossa região. Então, assim, ter um jornal que cubra empreendedorismo, eventos que fomentem né, a conexão entre empreendedores, que mostrem quem são esses empreendedores, que são as empresas, as iniciativas do setor público voltadas para fomentar negócios, economia, né? Então, eu fui estruturando, e aí, quando chegou a noite, eu estava com o projeto pronto. Fantástico. Estava com o projeto pronto. Aí eu fui falar com algumas pessoas que vocês não sabem. As 3 pessoas do meu coração, né? Eu fui falar com a Fernanda, né? A Fernanda, na época, essa ainda estava no Sebrae, né, Fê? Estava E no meio de uma assim, feira, né? A gente sentou no meio da feira, lá num banquinho. Foi, lá exatamente. A feira de construção, a na Expo. Espaço Estação. Exatamente. Você e o Tiago Henrique, que hoje também é meu colunista, Fernanda, colunista, Tiago, colunista, e são meus conselheiros há muito tempo. Porque, assim, eu acho assim, a gente tem que buscar as referências olhando de fora, porque às vezes a gente tem uma percepção do nosso ponto de vista, mas você precisa ter outros ângulos para ver se você está indo no caminho certo. Certeza a gente nunca vai ter, mas o caminho sim, né? E aí eu lembro que eu coloquei a ideia para você, você achou muito bacana, falei com o Tiago, falei, Tiago, você também acha, ele também achou muito bacana. E a Rosângela, né, nossa amiga, todo aluno dela, gente, meus alunos me inspirando. Hoje profissionais incríveis, não dá nem mais para falar isso, só para colocar no Lattes mesmo. Alô, Mas, e aí me encorajou, né, eu estava ouvindo amigos e profissionais em que eu confiava. E aí falei com o Igor Cardoso, da Muqueca, né, ele foi o primeiro que foi parceiro, que desenvolveu o site, e a partir daí a gente foi fazendo. Eu falei com o Arthur Gebara, que é um jornalista super profissional, competente, professor de jornalismo aqui da FAAT, hoje assessor de imprensa lá na ACESP, em São Paulo. Tem uma experiência incrível, me ajudou, mentorou no começo, né, a estrutura. E aí a gente foi formando, né? Então, começamos com o jornal, depois veio o podcast, depois veio o primeiro prêmio, né? E aí veio vindo. E já estamos no 4º ano, exatamente. Entramos no 4º ano já. 4º ano do JVN, Jornal Visão de Negócios. Exatamente. E a ideia, ele já nasceu com esse propósito, né, de ser regional, porque eu sempre entendi que aqui os municípios eles trabalham de forma blocada, né? Então a gente mora numa cidade, trabalha na outra, consome da outra de uma forma assim muito unida. Convention é regional, Sebrae também aglutina municípios, o SEST Senat, a Ciesp. Então, eu busquei a referência nesses órgãos, né, nessas instituições, para mapear quais seriam esses municípios, para que a gente pudesse ter um relacionamento ali e ser um veículo de relevância, né, que fizesse sentido para quem mora aqui na região. E aí a gente foca exatamente nisso. E aí começamos com os colunistas e o resto da história um pouquinho você já conhece. Maravilhoso. E o jornal tem um objetivo muito claro de trazer notícias, não fala de acidente, de problemas, de outros temas. Não. É só conteúdo que agrega para o empresário. Exatamente, exatamente. Notícias para o empresário e dos empresários, né? Porque a ideia é gerar informação útil, relevante, que ele possa aplicar de fato. A gente tem as colunas, né, que os colunistas eles trazem a sua experiência de uma forma prática, aplicável. E a gente também tem as notícias do que esses empresários estão promovendo, os eventos que estão acontecendo para conectar. A ideia também é conectar todos eles, né? Excelente. E a partir daí outros projetos foram se desdobrando, né? A gente fez o primeiro livro, Sabedoria Empresarial em Pauta, que é uma coletânea de artigos dos colunistas. A ideia é que seja mesmo um manual prático para ficar em cima da mesa do empresário, para que ele possa consultar e se inspirar para tomar suas decisões. E dentro desse projeto, quando você pensou nesse projeto macro,
que tem o nome de JVN, não pensava em ter uma editora. Não Não tinha pensava. isso, né? Que eu me lembro que não tinha. Estava dentro do coração, acho que o tempo todo, Fernanda. E essa historinha que a gente veio contando, né, da minha afinidade pela leitura e tudo mais. Você sabe que quando eu tinha agência em São Paulo, eu já produzi um livro lá, pela Agência de Relações Públicas. Tive uma cliente que era uma socióloga, né, e na verdade não era nem uma socióloga que atuava como socióloga, ela era socióloga por formação, mas ela era aposentada, né, tinha se aposentado como acho que era funcionária do Banco do Brasil, assim. E ela queria escrever um livro, né? E a gente produziu todo o livro dela, né? Então, assim, a gente orientou na redação, ela redigiu, mas a gente orientou na redação, os registros, ilustração, capa, lançamento. Eu morava em São Paulo, tinha agência em São Paulo e a trouxe para dar entrevista em programa aqui em Atibaia, porque eu já frequentava muito a cidade, já conhecia aqui, né? Tinha o programa da Hannah, lembra da Hannah? Sim. Trouxe ela para dar entrevista aqui. Então, eu tinha essa experiência de ter lançado um livro. Quando a gente teve o jornal tinha toda essa produção que eu vejo como tão valiosa dos colunistas, eu falei, gente, isso precisa virar um livro. Então, quando nós lançamos o jornal, eu anunciei, nós vamos fazer um livro, né? E aí a gente fez a curadoria, selecionamos, fizemos toda a produção do livro, lançamos o livro. E aí e continuava esse gostinho, né? Porque eu gosto de escrever, eu gosto desse universo, né? E aí conheço a Isla Santos, do Grupo Empreenda Atibaia Oficial, que me procurou com um projeto. Ela veio conversar comigo, que ela estava... A gente já tinha, né, alguma experiência, eu já participava do grupo, a gente já se conhecia. Ela sabia que ela era do jornal e ela veio perguntar, né? Lina, eu estou com vontade, eu tenho uma vontade de fazer um projeto assim, assado. Você não conhece quem poderia me ajudar a lançar esse livro? Fernanda, foi outro eureka. Sabe aquela luz assim, olha, pegou a dica? Isso. Como se alguém lá de cima falasse, sabe? Assim, ó, pegou a dica, né? Aí eu peguei e falei, conheço, eu vou te ajudar a fazer esse livro. Porque, assim, foi um desafio e isso me conquistou na hora, né? O projeto maravilhoso. Contar as histórias dessas empreendedoras, né? Sim. E ela não sabia nem por onde começar. Eu falei, deixa comigo. Eu conheço o passo a passo, já lancei 2 livros. Quero lançar a editora JVN, acho que está na hora. Acho que isso foi um chamado, né? E aí eu falei, vamos fazer uma parceria? A gente lança juntas. A gente lança o seu projeto e a editora JVN no mesmo projeto. Vamos. Vocês não brincam em serviço, né? Não. Vai fazer evento, né? Exatamente. Não sabe brincar, não dá esse pro play. É como se dissesse, a Isla falou, Lina, quero fazer um evento. Não me diga mais nada. Não me diga mais nada, que eu vou fazer esse evento. E foi um espetáculo esse lançamento. Nossa, a gente fez muito com o coração, mesmo, assim, sabe? Queria que fosse, assim, no detalhe. E foi uma experiência incrível, porque, assim, nós, nesse grupo, tem mulheres, tem empreendedoras ali que têm muita experiência com a escrita, que até já lançaram livros, né? Tem empreendedora ali que já lançou livros sozinha. E tem empreendedora que é de outra área, não tem essa afinidade, né? É muito talentosa em outro segmento, mas nunca pensou em escrever, mas tinha uma história incrível para contar. Então, aí eu trouxe meu lado jornalista, porque tem esse detalhe também, né? Eu não fiz a faculdade de jornalismo, mas eu me tornei jornalista na prática, tirei meu MTB, tudo certinho dentro do processo, porque, né, pela produção jornalística. Como se o tanto de conteúdo que você tem e a experiência justifique você ser chamada jornalista. Você pode, Não, eu seu tirei currículo. o MTB mesmo. Então, tirar o você tem que MTB significa isso, né? Estou comprovando que eu sou uma jornalista. Exatamente, porque você tem 2 meios, né? Pelo seu diploma universitário, e às vezes você tira o MTB sem nenhuma experiência, Sim. porque você, né, se diplomou, ou comprovando documentalmente, que foi uma decisão do Supremo, né, de anos atrás. Eu estava no Conrep ainda quando houve esse processo. Eu e meu colega William Bonner, que na verdade é publicitário, né? Então, assim, mas é jornalista, né? Ele se formou publicitário, mas ele é jornalista. Então, assim, pelo exercício da profissão e pela comprovação da sua produção, documentalmente você consegue tirar o seu registro de jornalista. Então, hoje eu tenho oficialmente as 2 profissões. Então, eu falei, eu trouxe esse lado, né, de contadora de história, de quem gosta muito de história e já tinha técnica. Então, eu entrevistei cada uma delas e escrevi, né, os capítulos
com o acompanhamento de todas elas, com esse cuidado, né, de que realmente tivesse o tom, a narrativa de cada uma, como se elas realmente tivessem escrito a história. Elas tiveram que aprovar. Guiou ali, né? Direcionou. Até na conversa, nessa entrevista, porque às vezes a pessoa acha que não é uma história boa, você fala, nossa, me conta isso de novo, deixa eu entender. Exatamente. Essa partezinha é a aí cereja você do puxa bolo, um fio. né? Nossa, Sim. incrível. E para mim, assim, eu falo para todas elas, falei, olha, cada uma tinha que escrever um livro, porque assim são histórias incríveis. E o bom de você ter, né, um livro contando a sua história é assim, é um legado que você deixa para o resto da vida. Né? Além assim de você ter comprovado ali, materializado a sua autoridade naquele assunto, você vira referência. As pessoas vão ler sobre você, vão ler, sabe, quais foram as soluções que você encontrou para problemas que às vezes ela também tem. Né? Então, assim, é uma referência. Você se torna autoridade, você se torna referência, você deixa um legado. Porque nós todos somos referências em algum aspecto na vida da gente. A gente vai ser referência para alguém. Mas se você não contar essa história, e se não contar bem essa história, possivelmente você vai deixar de ser útil para muita gente. Né? Então, eu recomendo muito. Assim. Tem aquela história, né? Plantar uma árvore, escrever um livro, aprender a tocar um instrumento. Essa me falta ainda. Eu ainda não toco instrumento. Não, isso que você falou, o quanto a história que elas trazem no livro faz com que outras mulheres reconheçam, porque às vezes a gente se sente tão sozinha com o nosso problema, né? Nossa, é um problema tão grande que é para cada um, né? Tem o tamanho, o seu problema, mas quando eu olho que alguém já passou por isso, conseguiu enfrentar, até impulsiona as outras mulheres. E é um dos objetivos do livro, né? Com certeza, com certeza. E assim, a gente conta, nesse livro, conta as histórias delas, né? Mas você vê, eu já contei a história de uma pessoa só, né? Já traduzi ali num mapa, né, a experiência de muitos profissionais. Então, existem muitas histórias ainda para serem contadas, né? Tem um livro, eu vou adiantar aqui, que a gente já tem outros livros na produção, assim, né, que estão encaminhados. Tem um livro muito especial que não tem data ainda para lançar. A gente está fazendo com bastante cuidado, que vai contar a história da Rei Festas e do Noel Reis. Ah, maravilhoso. Exatamente. Assim, ele é um personagem, né? Assim, porque assim, além de toda a experiência, a trajetória empreendedora dele, né? Ele construiu essa empresa na pandemia, passou por uma série de dificuldades, como todo mundo do setor de eventos, né? Quase quebrou e depois ele mesmo, né, ficou muito doente na época do Covid, ficou internado, aí volta e foi se reerguendo hoje grande novamente, né? Então, assim, é uma história por si só muito rica, né? E vai ser uma história toda ilustrada, vai ser um livro todo ilustrado, cruzando com a história dele, né? Que além de empreendedor, é um artista, né? Porque ele é ator, ele é músico, ele é doutor palhaço. Então, ele tem esse trabalho lindo também, né? De acolhimento, de responsabilidade social, né? Então, e a gente está preparando essa história, então, assim, vai cruzar a história do fundador, né? A vida pessoal dele, com a história da empresa também, num livro todo ilustrado. Entendi. Então, se eu quero escrever um livro, tem uma história boa, que acredito que dá para impulsionar outras pessoas, até porque o livro traz autoridade para a sua imagem. E eu não sei nem por onde começar. Vocês apoiam nesse trabalho, é isso? Todo o projeto. Então, assim, a gente vai sentar, vai entender, vai alinhar as expectativas, entender qual é a expectativa, o que você deseja com esse livro, né? Para quem você quer falar e o que você quer falar. Então, a gente vai, se precisa, a gente faz pesquisa, análise documental, as entrevistas que forem necessárias, e a gente vai desenhar todo o projeto editorial, projeto gráfico, porque cada história também, ela pede um material. Né? Então, assim, o formato do livro, o tipo de papel que é utilizado, se precisa produzir foto, se precisa produzir capa. A capa que a gente fez para o livro da Isla, por exemplo. Né? Então, assim, a gente fez todo um estudo da marca, do porquê aquela marca, o que elas transmitem. Então, quando a gente mostrou a arte para ela, que a gente não usa imagem de banco de dados, né? A gente constrói. Quando ela falou, é isso. É isso. Então, assim, conhecer o autor é um processo muito importante. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, né, e a redação, e ele vai escrevendo, vai redigindo junto. Tem casos também que também estão sendo produzidos por nós, que o livro já chegou pronto, ele já chegou escrito.
Então, a gente precisa só revisar, né, fazer a revisão. E aí, de novo, o projeto gráfico, projeto editorial, como a gente vai apresentar essa história, como é que você vai ilustrar, em que formato que você vai entregar. E aí, todo o processo de negociação com gráfica, a organização do evento para o lançamento. Então, tudo que ele precisa, do começo ao fim, a distribuição também. A gente tem, né, parceria com lojas online para distribuição do livro para o Brasil inteiro. Um trabalho muito completo mesmo. É. E nos seus sonhos mais otimistas, você imaginava tudo isso que está vivendo hoje? De jeito nenhum. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E assim, as pessoas gostam muito de dar fórmulas mágicas, né, Fernanda? Assim, sabe? Olha, para você ter sucesso, basta reticências. E eu acho que é muito mais assim, você experimentar. Se alguém pergunta para mim, olha, o que você diria para alguém que quer começar a empreender? Eu falei, primeiro olha para dentro e experimenta, não tem medo de experimentar. Não precisa escolher antes, não. Você tem que saber o que você gosta. Né? Trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar. E eu outro dia li um estudo. Você sabia que assim há controvérsias, existem estudos, né, de psicologia e tudo mais, que não recomendam você trabalhar com o que ama? Porque vamos pensar, fez sentido para mim depois. Vamos pensar. Trabalhar, seja qualquer projeto, qualquer coisa que você se propõe a são só flores? Não. Tem desafio, não tem? Tem dificuldade, né? E aí, se você trabalha com o que você ama, você vai ter frustrações, você vai ter perdas. Você vai começar a não gostar tanto assim, entendeu? Às vezes é bom você deixar o que você ama demais para o seu lazer. Não deixa de fazer. Não é que você vai trabalhar com o que você não gosta, não é isso. Você tem que pensar assim, eu sou boa nisso, sei fazer bem feito, me satisfaz também. Porque o que eu amo, às vezes, pode ser o meu hobby. Faz sentido. Eu lembro, num daquelas jornadas de profissões que a gente fez na FAD, né? E eu lembro que aquela foi um fracasso, porque a gente fez tudo tão perfeito, a gente esqueceu do público, a gente não divulgou. Aí tinha muito pouca gente. A gente botava a equipe dos alunos para sentar assistir as palestras. A gente trouxe assim, profissionais brilhantes, né? E teve uma veterinária que veio de São Paulo. Ela era mestre pela USP, uma profissional, né, assim, muito bem. E ela dando a palestra lá para o pessoal de veterinária, né, quem tinha interesse para saber da profissão de veterinária. Aí ela perguntava assim, né, por que você quer fazer veterinária? E a maioria das pessoas fala, porque eu amo animais. Eu amo cachorrinho, eu adoro cachorrinho. E aí todo mundo fala que eu tenho que ser veterinária, porque eu amo cachorrinho. Eu falei, então, esse é o pior motivo para você fazer veterinária. Porque você ama cachorrinho fofinho. Aí você vai fazer o curso de veterinária, você vai ter que matar cachorrinho, dissecar cachorrinho, abrir cachorrinho, entendeu? Não é, às vezes, a imagem que você imagina, né? Então, assim, você tem que estar preparado. Não é que você, não, eu não gosto de cachorro, então eu vou fazer... Não, também não. Mas, assim, você tem que saber quais vão ser os caminhos, você precisa conhecer, né, o que você vai se deparar, quais serão os desafios. Tem que estar preparado, tem que ter consciência que você vai enfrentar desafios. Nem todos os dias vão ser aqueles dias que você vai estar feliz e realizado. Tem dia que vai ser duro, tem dia que você vai ouvir não. Né? Tem dia que você vai se frustrar porque o seu projeto não foi compreendido. E vão ter aqueles dias maravilhosos que você vai estar lá, né, abraçando o cachorrinho, brincando com o cachorrinho também. Né? Que a gente vai estar nas nossas relações públicas. Né? A gente vai, sim, estar confraternizando em festas, mas quanto que a gente precisa suar? Esse evento do lançamento, né, do livro foi incrível, foi maravilhoso, me orgulho demais do resultado. Mas a gente sabe nos bastidores... Tudo que precisou ser cuidado ao mesmo tempo né, correr atrás de orçamento, de parceria, de compra. Você tem que cuidar de tantas coisas, assim, planilha para tudo. Né? É um grande desafio. Acho que quem vai trabalhar com comunicação não precisa ser bom em matemática, em conta. Pelo contrário, vai trabalhar com orçamento de cliente para saber, né? Para você fazer uma campanha, fazer previsão, projeção, Sim. relatório. Tem toda essa parte, né? E você trouxe orientações valiosas para a gente. Então, quem está querendo empreender, para testar, para experimentar, fazer um pouco de cada coisa. Vai pelo seu coração. Assim, não é assim, vou fazer de tudo um pouco até descobrir o que eu quero. Não. Começa pelo que você quer e experimenta. Não se limita não, tem que dar certo. Faça para dar certo. É que nem quando você casa. Ninguém casa esperando separar. Sim. Né?
Mas pode ser que aconteça. Pode ser que não seja aquela profissão que você quer. E você pode, a qualquer momento, mesmo tendo sido muito feliz numa determinada profissão, numa carreira, querer mudar de carreira. Não tem idade para isso. Né? Então, você pode. Né? Eu trabalhei com educação, trabalhei com a comunicação corporativa. Hoje, eu me realizo no jornal e mais ainda aqui na editora. Então, assim, eu estou aos 51 anos descobrindo, assim, né? Falei, nossa, um mundo novo se abrindo para mim e um prazer imenso de apoiar essas pessoas que querem contar suas histórias. Para mim, assim, uma honra, sabe? De verdade. Porque é uma responsabilidade muito grande também, né? Você contar a história de alguém, né? Você respeitar, você honrar a história. Seja a história da pessoa, seja a história da empresa dela, porque a gente quer focar nesse segmento corporativo. Então, publicações corporativas, revistas e livros de empresa, relatórios de responsabilidade social, tudo dentro do mundo corporativo, mas a gente não pode esquecer que são feitas por pessoas, né? E as pessoas, às vezes, querem contar outras histórias. Né? Então, a gente tem quem quer contar a história de uma superação que hoje virou uma força para que ela siga na carreira. Né? Então, a gente vai contar essa história. Ainda não posso falar desse projeto, mas está a caminho também. Então, assim, eu não vou necessariamente assim buscar livros de ficção, né, novela, mas se vier, dependendo do propósito, a gente também consegue atender. Mas o nosso grande propósito é ajudar as empresas e os profissionais, os empresários, a contarem as suas histórias e deixarem esse exemplo, esse legado. Deixar esse legado e quanto de posicionamento vai trazer junto, né? Da imagem. E imagina o orgulho da família. Nossa, tem muitas vantagens. Não, você entregar um livro, a gente via, né, nos olhos de cada empreendedor ali que estava entregando o seu livro, a minha história está aqui. É lindo. Para quem recebe, né, e para quem entrega. É diferente. É diferente você mandar um e-book, é diferente. E um último recado para você trazer para os ouvintes que estão aqui com a gente, quem está assistindo a gente no podcast Vida Empreendedora. Não vou nem dizer dica, mas algum ensinamento da sua trajetória de empreendedorismo que foi bem longa. Você gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Eu acho que siga aprendendo, seja curioso, aprenda, leia, diga mais sims do que nãos. Quando você receber um convite, né, para um bate-papo, para uma reunião, mesmo que dê aquele friozinho na barriga, vá. Se sentir, sabe, receber um convite para assistir um filme que não é aquele estilo que você está acostumado, mas assista, sabe? Se abra, estude, seja curioso, sabe? Receba informações, porque eu tinha uma professora que dizia, saber não ocupa espaço. Sim. E dá terreno para você ter certezas. Né? Você vai ter certezas mais rápido se você aprender mais. Quanto mais informação você tiver, mais fácil você ter as suas próprias certezas. Ótimo. E como está super em alta hoje, falar primeiro você começa, depois você melhora, né? Exatamente. Vai, começa. Eu, inclusive, assim, né, nesse livro, eu coloquei uma frase, né, que eu resumi, assim, pelas histórias, eu coloquei uma frase para cada autora. E a minha frase, que me acompanha a minha vida inteira, é: caminha que o caminho aparece. Ótimo. Se sentir parado, paralisado, não, entre em movimento. Se mexe. Enquanto há vida, há movimento. Se você está muito parado, desconfie. Desconfie. Alguma coisa está errada. Exatamente. Muito obrigada, Lina, pelo bate-papo. Foi maravilhoso. Passou super rápido. Nossa, para mim também, assim. É tanta coisa, mas foi um prazer, Fernanda. Muito obrigada. O prazer é meu, que todos possam conhecer você um pouco mais, né? A sua história linda, que foi só um pedacinho aqui, né? A história tem muito mais detalhes. E quem quer, então, 2 informações. Quem quer comprar o livro, como que a pessoa pode... Os livros, né? Onde eles estão disponíveis? Então, eles estão na loja da Uiclap e tanto no Instagram do grupo quanto da editora também é possível encontrar. A gente tem todas as informações lá. Então, é JVN Editora, @JVN Editora é o Instagram, e ali vocês têm os contatos todos. E tem o WhatsApp para quem quiser entrar em contato também, que é o 11 9 5658 1243. Ótimo. E quem está pensando, será que eu posso ter meu livro também? Quero bater um papo,
Procura nos mesmos canais? Pode mandar uma mensagem para mim, seu WhatsApp chega direto para mim. Vai ser um prazer conversar com vocês. Você conversa e direciona. Puxar esse fio aí dessa história. Vamos contar essa história. Ótimo. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui. Estamos encerrando um episódio do podcast. Eu separei um presente para você, que é para ter... Eu não trouxe aqui, tá lá fora. Para você ter uma noite de sono muito mais especial, um presente da Cili Colchões Atibaia, que é a nossa patrocinadora. Muito obrigada. Maravilha. Obrigada, Fê. Obrigada, de coração. Obrigada para vocês também. Eu que agradeço. Você está aqui. Um beijo. Beijo Obrigada. pra todos.